Investir em infraestrutura significa investir em mais oportunidades para você. Com melhores estradas, pontes e acessos a portos e aeroportos, você tem mais segurança. E as indústrias e os produtores rurais têm caminhos melhores para prosperar. Tudo isso atrai mais empresas, gera mais empregos e faz nosso estado continuar crescendo. Em Santa Catarina, todos os caminhos levam ao desenvolvimento. Secretaria da Infraestrutura, Governo de Santa Catarina. Meio-dia e 14 agora, está com a gente aqui a doutora Camila Cupas Costa, que é advogada especialista em compliance, assim que se fala, né, doutora? E direito empresarial também. Obrigado pela presença, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui compartilhando o conhecimento com vocês. Legal, vamos falar um pouquinho sobre a Lei de Proteção de Dados, entrou em vigor no final do ano passado. Pode chegar um pouquinho para frente aqui, doutora? Isso, aí mantendo o distanciamento. Está grávida de quantos meses? 9. Está nascendo, só não vai nascer aqui, pelo amor de Deus. Doutora, então, como é que está essa Lei de Proteção de Dados? Está funcionando na prática? Então, ela é uma lei recente, né? Ela foi sancionada ela surgiu em 2018, teve o período ali da vacatio legis, né? E ano passado ela foi sancionada no mês de setembro e dali para frente a sociedade ela começou a ter uma preocupação maior, né? Muitas pessoas achavam que ela seria postergada, né? O início de sua vigência por conta até da pandemia, mas justamente foi o contrário. Né? Justamente essa situação de teletrabalho, todo mundo no virtual, home office, isso acabou acelerando esse movimento. Que dados são esses, doutora, para explicar também para as pessoas assim? São os dados pessoais de titulares, né? A gente pode falar de dados como CPF, RG, endereço. A lei ela também trata os dados sensíveis, né? Que a gente então visa a questão da etnia, religião, né, prontuários médicos, enfim, informações, orientação sexual, informações mais sensíveis, né? Ela especifica 3 tipos de dados, né? E os anonimizados, né, que seriam dados assim que às vezes a gente vai fazer um cadastro, tem um CPF ali perdido e não sabe se identificar qual é o titular desse dado, né? Tem funcionado a lei? O que a senhora acredita, vendo esse tempo que está em vigor? Sim, sim. Então, nesse pouco período de prazo, né, de vigência, muito embora a autoridade nacional ela ainda não tenha iniciado as aplicações das penalidades, né, que isso vai se iniciar a partir do início desse ano, em agosto, né? Mas as pessoas elas esquecem que o Ministério Público e os próprios titulares eles já vêm ajuizando ações nesse sentido, né? Inclusive a lei mal e mal entrou em vigor no ano passado e o Ministério Público ele já entrou com ações, né? Já tiveram decisões judiciais com embasamento na LGPD, né? E os próprios titulares de dados eles também já estão tendo conhecimento dos seus direitos. Então, inclusive, o nosso site dos Tribunais de Justiça, ele já tem a opção de entrar com ações que envolvam a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é muito importante as pessoas terem essa consciência, que muito embora a autoridade nacional ela inicie, né, a sua fiscalização, enfim, os seus trabalhos a partir de agosto desse ano, mas o Ministério Público e os titulares de dados, eles já estão antenados e já estão se utilizando da lei nesse sentido. Né? Doutora, para as pessoas cuidarem dos seus dados, aí, protegerem, enfim, utilizarem-se até da lei, que dicas podem ser dadas, orientações da senhora, por gentileza? Então, a lei ela é aplicável tanto para a pessoa física ou jurídica que desenvolve uma atividade econômica e para órgãos públicos, né? Então, é muito importante iniciar um programa de proteção de dados, que a gente fala, né? Fazer um mapeamento, fazer uma auditoria interna na sua estrutura, averiguar até onde esses dados avançam, né, como eles são arquivados, de que forma eles são tratados. É importante ter a consciência de que a partir do momento que entra um dado dentro do teu negócio, inclusive pessoas autônomas, né, que às vezes elas trabalham pelo seu CPF, mas elas atendem clientes, elas realizam cadastros. É importante ter essa consciência que a partir do momento que você recolhe dados, você já está tratando dados pessoais e você tem que ter um cuidado. Então, assim, você tem que fazer esse mapeamento, né? Fazer documentos que você tenha autorização do titular para utilizar o dado dele. Esses documentos, esses termos de autorização, vamos chamar assim, eles têm que ser muito claros, muito objetivos. O titular ele tem que ter exatamente a consciência até onde o dado dele vai avançar dentro daquela estrutura, né? E ter um mínimo de cuidado nesse sentido. E, claro,
se a estrutura tem condições financeiras para isso, é fazer um investimento de segurança da informação, né? Criar mecanismos de segurança para não acontecer vazamento de dados, né? E essa lei ela é muito importante porque, apesar dela exigir um esforço das atividades econômicas, a gente percebe, já vinha percebendo no cenário brasileiro que os dados eles estavam sendo muito prostituídos, né? Vendidos. Quantas pessoas receberam ou já ainda recebem ligações em casa, que não sabe de onde a instituição, né, bancária muitas vezes, ou até empresas de telefonia, ou órgãos públicos tinham os seus dados, né? E é justamente para evitar esse tipo de situação. Então, é muito importante ter esse olhar positivo, né? E passar esse recado para colaboradores, né, do seu negócio, da sua empresa, que isso é algo bom, né, para a sociedade. Doutora Camila Cupas Costa, especialista em compliance, em direito empresarial, advogada com a gente aqui no quadro Seu Direito. Obrigado pela presença, até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço. Liz. Liz, está quase chegando a Liz. Bem-vinda aí também, tá bom? Obrigada. Parabéns.